Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, dia 3/3 de 2022, 11 horas e 11 minutos. Uma manhã maravilhosa, linda, ensolarada aqui em São Paulo. Já estou de volta. Estava até ontem no litoral sul. 28 graus, muito sol lá fora. E que Deus abençoe o nosso trabalho, família e investimentos, e que tenhamos o mais breve possível um cessar-fogo na Ucrânia. E eu vou começar os trabalhos. Eu vou ver se tem algum comentário, alguma coisa pra gente ver aqui no flash do dia 24. Aí eu vou ver outro vídeo também. Quando eu deixo o like, é sinal que eu já tá tudo certo. Respondi. Quando eu não deixo, Edileu da Leão, tem umas letras incompreensíveis, seria uma criança aqui, talvez. Aí tem o Marcos Azevedo. Mestre, muito obrigado por todo o empenho e dedicação com os alunos. Por favor, fala de Ecor 3, claro. Seja bem-vindo, Marcos. Eu não me lembro de ter visto comentários seus aqui. E sempre quando o aluno ou fica um tempo sem comentar ou nos dá aí o privilégio da sua presença, né? Eu sempre gosto de dar as boas-vindas para que todos se sintam acolhidos, uma vez que a Top Traders é a casa do investidor. Querido, o Ecor 3 é uma das melhores opções no momento, na minha visão. A ação tem no seu fundo anterior a 6,82, na minha visão, um ponto alto. É um ativo, historicamente, né, eu acompanho o CCR e Eco Rodovias há muito tempo, é inversamente proporcional aos juros. Acho que o mercado espera para começar a comprar esse ativo seria um sinal, né, mesmo que nos juros futuros, de queda na Selic, né, e para isso a gente tem que ficar de olho no DI, um F25, que eu acho um vencimento equilibrado. Né, e tecnicamente ganhará força acima de 6,82, especialmente do 7, onde tem a média de 21. Agora alta mesmo, teria que romper essa cunha que está traçada aqui. Perfeito? Então nós temos esse comentário no flash, vamos ver. Eu gravei em seguida, né, o radar. Na verdade foi um dia 24, um dia 25 mesmo. Acontece assim, né? A gente tomou a decisão de manter as carteiras, especialmente o mini índice para o carnaval. E nós acertamos, né? Ou não? Quantos subiu ontem? Quantos é boa, né? Quanto subiu ontem o mercado? 1,80. E hoje está subindo 0,59. Eu recebi, sei lá, 15 ou 20 elogios lá no Instagram e também por e-mail. Cara, se eu tivesse tomado a decisão de manter as posições e o mercado tivesse caído, eu receberia umas 200 críticas. Eu já estou acostumado, né? Nós somos resilientes aqui, mas é algo que me desperta a curiosidade, né? Se eu tivesse tido a ousadia de manter as posições e errado, seria massacrado. Nós acertamos, aí os elogios são 20, 25, né? Se erra, é massacre. Isso é a bolsa, né? Mas eu acho injusto, de todo modo. Certo? Então vamos aos comentários dos nossos queridos amigos aqui do YouTube. João Vinícius, bom dia, nobre Wagner. Obrigado pelos esclarecimentos acerca do petróleo. Uma verdadeira aula. Pô, agradeço aí teu reconhecimento. Para quem continua sendo seu aluno. Neste momento, o Mini se encontra... pois se encontra em um fundo fora da banda de Bollinger, exatamente com... Se os conflitos se acirrarem, é óbvio que tende a despencar, caso contrário vai continuar na alta com posso análise que siga guiando sua vida. Que Deus guie a todos nós, querido. O que aconteceu, né? Primeiro, aconteceu o aumento das tensões, que a gente ninguém deseja, né? E provavelmente, no caso do martelo, ele está falando do mercado à vista, né? O martelo foi acionado.
logo no dia 25. E ontem teve uma alta forte. Então, o que faz o mercado à vista? Ele está lutando para romper esse topo anterior e acionar um pivô. No caso do mini índice, se o mercado buscar 118, 119 mil pontos, provavelmente vai ficar caracterizado como um gap de fuga. E o mercado futuro, a gente vê aqui na tela, está acima das médias de 5,21 e também de 200, certo? Querido amigo Antônio Santos, boa tarde, mestre Wagner, agradecendo a análise de fertilizantes Zeringer. Seja bem-vindo. Eu acho que faz sentido a gente dar uma olhada nesse ativo de novo. Por quê? Porque o Brasil compra muito potássio de Belarus ou Bielorrússia e fertilizantes especificamente da Rússia. E fertilizantes Zeringer, eu falava fertilizantes Heringer. Eu montei uma turma de imersão em Brasília que tinha uns 50 alunos, o pessoal matriculou 30 e poucos, matricularam-se. Aí começou a chegar gente, eu achei que era gente para um outro evento e o pessoal queria participar da imersão. Eu falei, olha, eu não tenho como matricular vocês pelo site, que eu já tinha encerrado as matrículas. Porém, entretanto, todavia, se vocês quiserem participar da imersão, me fazer uma transferência ou pagar em dinheiro, as portas estão abertas. Aí o pessoal, não, então a gente vai no banco. Não, eu falei, não, primeiro vocês assistem a imersão, fazem o treinamento, no final vocês pagam. Não, mas a gente não quer assim. Falei, mas aqui as regras são minhas, né? É o primeiro sinal de confiança. Então vocês fazem o treinamento e pagam depois. Aí o pessoal fez o treinamento. No final do último dia todos pagaram, ninguém deixou de pagar. Muitos em dinheiro em cash, alguns fizeram transferência. E nós fomos para o Lago Norte comemorar os resultados da imersão, né? Então, isso daí foi muito comentado posteriormente entre a própria galera que participava da Expo Money, entre os professores. E aí eu não fiz isso como uma estratégia de marketing ou para querer dar uma de bom samaritano. Eu fiz de coração, mas isso daí para mim, se eu já tinha as portas abertas em Brasília depois disso, mas foi algo espontâneo que para mim abriu as portas da cidade. E quando eu tinha turma, eu divulgava na Expo Money, mas os próprios alunos indicavam os seus amigos, familiares, e a gente formava turmas maravilhosas, e lá eu tenho alunos com os quais tenho contato até hoje. E não vinha só gente de Brasília, né? Vinha de Goiânia, vinha de Campo Grande, enfim. Então, fertilizantes Zeringer, né? Um dos alunos falou para mim que é assim que se fala, Zeringer, ele falou que um familiar dele era um dos sócios da empresa. Ela fez um padrão penetrante entre os dias 23 e 24, uma barra elefante, e é isso, tem mais espaço para subir. 24 é logo ali, caso o fertilizante Zeringer mantenha o preço acima de 18,56. Né? Tem um primeiro objetivo a 22,64, segundo objetivo 23,75. Então ele agradece, né? Professora, a fotografia deste momento, 11h03 da sexta-feira. Podemos afirmar que a tensão entre Rússia e Ucrânia deu mais combustível aos vendidos institucionais, pessoas físicas, aqui no Brasil? De algum modo, sim, só que depois recuperou no final. Isso daqui é o comentário do Carlos. Caramba, eu tô confundindo as bolas aqui, vamos lá. Aí o que ele fala aqui? As bolsas dos Estados Unidos obtiveram uma reação surreal e neste momento segue a recuperação. Aliás, as bolsas mundiais seguem se recuperando. A nossa bolsa, que estava em viés positivo, perdeu força, embora com a entrada de fluxo estrangeiro no dia de hoje, poderá colocar nossa bolsa em terreno positivo. Então eu vou misturar mesmo os comentários aqui e vamos para cima. Aqui, querido Carlos e Antônio, caríssimos, o que a gente vê, né? Claramente, os investidores estrangeiros comprados no mini índice, isso tem oscilado, mas não de forma tão significativa, mas no mercado futuro sim. Então, depois de comprar um pouco mais de 32 bi no mês de janeiro e 15 bi aproximadamente no mês de dezembro, eles tinham praticamente 28 bi, né, 27, 762, 895, e eles voltaram a comprar no pregão seguinte, ou seja, em todos os pregões de janeiro e fevereiro, eles atuaram na ponta compradora. Então, por pouco, eles não igualaram o que fizeram em janeiro, ó, 2 bi
Então tem mais de 30 bi de saldo positivo no mês de fevereiro, num mês curto, né? Isso é absolutamente histórico, a 2 bi 366. E pra galera eu recebi uns 2, 3 e-mails da galera comentando que tinha me visto lá no litoral norte, em Maresias, tal. Pessoal, não estávamos lá, né? Eu e a minha família, nós estamos no litoral sul e não temos mais a casa em Maresias, foi vendida em setembro de 2019 e quando vamos para lá ficamos ali na região que ficávamos anteriormente, mas em pousadas e tal. Mas faz um tempo que não vamos até o litoral norte. Então não era eu, como diria a música. Uma vez, isso faz um tempo já, disseram que tinham me visto no Canto do Moreira com um cachorro grande, que eu fui super arrogante na ocasião, que eu mal cumprimentei os alunos. Dessa vez foi um grande engano também, porque nem cachorro grande eu tenho. A Cristal pesa 2 quilos aqui, cabe na palma da mão. Então nem cachorro grande eu tinha. Então falaram que eu tinha um cachorro grande e tal, e também não era. Só que nessa época, sim, frequentávamos e eu estava lá, porém não estava nem no Canto do Moreira, nem com um cachorro de grande porte. Certo? Minério. 153,33, 5,76 de alta em Qingdao, na China. O vizinho espera eu começar a gravar para ligar a furadeira, mas tá tudo certo. E aqui a gente vê o minério de ferro a 162,75. Quando o minério veio aqui na região de 137,90, 140 dólares, e alguns alunos falaram, pô, professor, a gente tem Gerdau, a gente tem Semin, alguns alunos expostos no minério diretamente, através de corretoras internacionais, falou, pô, esse negócio vai lá para os 100 dólares e tal, e nós estamos preocupados. Eu falei, olha, a minha visão é que existe uma simetria, é praticamente um U aqui, né? O alvo é 157,25, eu consigo visualizar também um ombro, cabeça-ombro invertido, e aqui é o padrão do varal, né? Que é nada mais do que uma acumulação. Sobe, faz um movimento corretivo de maneira praticamente lateral para alcançar o objetivo da simetria e provavelmente ultrapassa. Por quê? Porque cria aqui o efeito mola. E eu comentei que os 157, 158 dólares seria atingido até o dia 4 de março. Então essa nós cravamos, né? Atingiu, né? Esse daqui é o minério que a gente acompanha em Singapura, é o minério chinês, 62%, e passou, né? 157,25. Qual que é o próximo alvo? 163,90. Qual que foi a máxima de hoje? 163,35. Então bingo, acertamos mais uma e acredito que tenha ainda mais espaço para subir. Então fomos bem nessa leitura do minério. Então, o fluxo positivo ele existe sim, Carlos, bem observado, sempre comentários inteligentíssimos e oportunos, né? As arrecadações do governo estão acima de esperado, fato. Carlos, sabe o que eu diria também? Nós temos dois drivers, duas variáveis aí no radar. Eu não sei se serão materializadas ou não e precisaria que isso ocorresse de forma mais ampla. Voltou-se a falar em reforma administrativa e tributária, né? São drivers importantes também. As arrecadações do governo estão acima de esperado, a dívida está abaixo de esperado, fatos, os indicadores são melhores, mas internamente o mercado continua fortemente vendido. Grande abraço, professor. Se eles resolverem comprar institucionais, pessoas físicas, que hoje a quantidade de pessoas físicas é muito maior do que quando eu comecei, por exemplo. Éramos 700 mil, somos quase 5 milhões. Então tem força sim para impactar o mercado de forma expressiva. Então ele fala sobre as fertilizantes Eringer, nosso querido amigo Antônio Santos, e a sempre oportuna e essencial avaliação do fluxo de investidores estrangeiros. Então nós fizemos esse estudo que eu sei que você gosta, muito bom, e seja sempre bem-vindo, disponha da Top Traders. Aí ele fala de Porto Belo, segue construindo configuração que parece muito auspiciosa no semanal, deixando o sombra inferior na barra dessa semana. Desejo um amigo bom e seguro feriado prolongado. Fomos muito bem de feriado. Foram dias maravilhosos. Praticamente sol todos os dias. Praia, trabalho também, trabalhamos. Sempre dentro daquele equilíbrio que eu defendo. Então, prestigiando o nosso querido amigo, vamos falar de Porto Belo. E o sobrevivente, obrigado pelos conhecimentos dispensados a todos nós. Obrigado por alunos maravilhosos que acompanham e estimulam o nosso trabalho.
Para honrar alunos que têm um nível de exigência, de inteligência muito acima da média, são extremamente bem formados, eu tenho que estar voando aqui. Isso me beneficia também, porque me mantém em alto estado de alerta e atenção. Então vamos aqui ver Porto Belo. Nosso querido amigo pediu o gráfico semanal. Ele comentou. Sombra inferior no gráfico da semana. Fato, né, da semana anterior. Antônio, eu vejo aqui um triângulo maior e menor. Né, esses triângulos... Eu gosto quando os padrões são assim complementares, né, tem uma maior e menor proporção. O rompimento do triângulo menor deve impulsionar o maior, hoje está subindo, 3,65. E se bobear hoje mesmo ou amanhã, vai quebrar essa linha superior e acionar o triângulo maior. Eu acho que tem essa possibilidade. Perfeito? Então, um ativo muito interessante para uma posição comprada na minha visão. Aí o Antônio coloca sobre fertilizante Zerinja, que é um ativo explosivo, fato, abrir posição no ativo, parabéns. Com que tipo de stop conduzir um ativo tão volátil? O que acha de posicionar no stop, digamos, agressivo, abaixo da mínima da penúltima barra de 30 minutos? É uma ideia antes do fechamento do dia. Sim, pode ser 30 ou 60 minutos. Certa vez em um vídeo seu mostrando essas técnicas, achei muito interessante a ideia, a mesma preocupação é, claro, ser violinado. Qual a sua avaliação? Muito grato. Olha, em situações como o fertilizante Zerinja, pergunta excelente, bastante oportuna. Você tem uma ação que teve um claro aumento de volatilidade por causa dessa razão dos fertilizantes russos. Se você opera com base no diário, o meu stop eu pegaria o topo anterior 18,56 e colocaria a 18,50, né? A partir de hoje está subindo mais 6,70. Agora, se você opera de forma mais curta, vale a pena usar o 30 minutos sim, né? Então, uma vez que o ativo está longe da média de 21, o que eu faria? Eu pegaria o candle anterior de 30 minutos, no caso, agora são 11h30, né? Vai dar 11h30 agora, vai abrir um outro candle. Deixa abrir que aí eu vou explicar. Enquanto vos falo, tomo meu açaí, meu Red Bull de Açaí Edition. Vai abrir a barra aqui. Então o que eu faria? A mínima do candle das 10h30, 18,60, desse candle agora 18,60. Eu colocaria stop a 18,50. Aqui por base no 30 minutos também. Então eu colocaria um stop ali, uma ordem válida até cancelar ou até executar. Eu acho que é um stop inteligente, porque se perder, de repente você consegue comprar até mais barato. Então eu colocaria 18,50, 18,49. Que é mais ou menos a região da média de 5. E eu colocaria automático, eu não esperaria o fechamento do candle. Se tivesse perto da média, eu poderia esperar o fechamento do candle. Como está longe da média, não. Entende a diferença? O nosso querido amigo Alexandre Silva, grande Wagner, show de análise, abraços, uma ótima semana curta para você e para todos os nossos traders. Zé Roberto Cabreira, boas-vindas. O tal do Bassi, deve ser o Barsi, né? Manda a Toshara comprar RBR. A geração nova da família mudou a cabeça desse senhor. Vamos ver RBR. Deve ser o Luiz Barsi, né? Eu trabalhei com um investidor pessoa física que é maior que o Barsi, que é o Lírio Parisotto. Trabalhei na Videolar e tem o Luiz Alves também, que é um grande investidor. Eu acho que pessoa física são os três maiores. Eu sei que tem o monstro do Leblon, tem o outro, mas aí não são, eles não operam na física, né? Na física eu acho que o Barsi, o Luiz Alves e também o Parisotto são os maiores. Pelo menos eram, né? Olha, e RBR, aquela história, eu não escolheria para comprar, né? Eu tenho inclusive caixa de seguridade. Mas entre a compra e a venda, sem dúvida eu compraria. Por quê? Padrão da alavanca, uma barra firme, e se houver um rompimento de 3,38, tem um amplo espaço para subir, pelo menos até R$4. Perfeito? Antônio Medeiros, olá professor, agradeço pelas análises, estão ajudando bastante nesse momento conturbado. Obrigado. Fiz uma análise do MNQ, Mini Nasdaq 100, show. Nasdaq 500, né, que é o mais amplo, são as 500 maiores empresas americanas, o 100 é o mini, né? O
que no meu entendimento está no canal de baixa, que no curto prazo deve testar o topo do canal. Mas mantendo a tendência de baixa, deve ter resistência a 13.424, né? Retrações de Fibo, 12.413. Faz sentido essa análise? Está enxergando alguma outra coisa? Mais uma vez, obrigado, disponha. Eu sei que a galera interagiu aqui, né? Ivanov. Ó, não é Ivanov. Antônio, o que acha a respeito da abertura do índice nessa quarta, essas notícias de guerra e seus estudos? Acredito que caia na abertura e suba depois? Claro que estamos especulando. Na verdade, aqui no Brasil foi de ponta a ponta, né? O Antônio respondeu. Tenho achado estranho aqui no pré-market, índices americanos operam negativo, mas logo depois da abertura todos recuperam e fecham positivo. É fato. Eu acho que é pelo horário, né? Daí ele deu uma explicação, falando do Federal Reserve. Eu também acredito, né, que boa parte da queda do mercado já absorveu. Muito inteligente teu comentário. Tenho receio que na minha análise gráfica tenha viés de confirmação na minha leitura do cenário. Por isso gostaria de ver se há um contraponto para ponderar que o pior em termos de precificação já passou. Maravilha. Então o que eu vou fazer? Bolsas americanas estão abrindo agora, às 11h30. E aí vamos observar o MNQ. Para ver qual que é a minha visão aqui. Muito bem. Vamos fazer um estudo caprichado. Então eu vou pegar aqui pelo mensal. Ó, vocês conseguem observar pelo mensal a amplitude da baixa, né? 8,67 em janeiro, 4,54 em fevereiro. Então o teu comentário dessa amplitude da queda está corretíssimo. Se nós colocarmos aqui o gráfico semanal, como o mercado americano está abrindo agora, o programa fica um pouco mais lento, mas já normaliza. Quando a gente observa o semanal, ponto número 1 de observação. Veio bem pertinho de um fundo anterior marcado em maio do ano passado. E aqui acionou um martelo. Desenhou um martelo semana passada. Então há um rompimento falso de 13.706. O martelo está sendo confirmado com rompimento de 13... Não. A máxima do martelo qual que é? 14.198. Está sendo confirmado, tá negociando a 14.364. E está ali testando a média de 5 como resistência. O que eu observaria aqui? Desde que o mercado marcou um topo duplo, ó, e ele perdeu a média de 5, desde janeiro, né, da primeira semana de janeiro, em nenhum momento ele fechou a semana acima dessa linha verde, que é a média de 5. Se ele o fizer, nós teríamos algo novo. Além da confirmação do martelo, do rompimento falso de 13.706 e de ter respeitado esse fundo. Né? Então, é uma situação gráfica muitíssimo interessante. Daí eu vou além. Colocando aqui na tela o mini Nasdaq, o gráfico diário, ele está testando a média de 21, cujo rompimento, no meu entendimento, projeta na semana que vem algo perto da máxima do dia 10 de fevereiro a 15.000 pontos. Por quê? Porque há uma simetria em V. Então essa aqui é a minha leitura. Ok? Então, uma vez estudados, feitos os pedidos do YouTube, vamos primeiro aqui aos índices. Bom, primeiramente nós temos aí o índice de consumo, né, fraco, né? Eu acho que o caminho mais natural seria uma boa reação, até pelo fato do Jerome Powell ontem ter feito um comentário dovish, né, de que vai sugerir que, na opinião dele, o aumento de 0,25 nos juros seria o patamar adequado. Aí nós temos o índice de energia, tendência de alta claríssima, né, corrige, mas entra a força compradora, seja na média de 21 ou nessa LTB que foi rompida anteriormente. Eu não vou deixar um vídeo muito longo, se ficar muito longo eu gravo de novo depois. Aí tem o índice de materiais, uma simetria em V típica, né? O martelo acionado aos 5.884.
Provavelmente vai cumprir a simetria em V e testar a parte alta aqui desse canal. Uma reação interessante, pessoal, eu colocaria como um dos destaques de hoje o índice do setor imobiliário. Está subindo 1,82, né, na parte alta de um canal que foi rompido, é um movimento de pullback. Então, um dos destaques de hoje, assim como o minério, né, uma movimentação interessante. O IFNC deu o ar da graça, então a gente não tem a força compradora só nas commodities, né, o índice do setor financeiro, um gráfico parecido com o Ibov, né, mostra muita força aqui na média de 21. Então nós podemos entender que há um fundo duplo aqui no gráfico diário. E Small 11, né? Small 11 é o índice de Small Caps, é a forma mais simplificada de operar as Small Caps, reagindo a partir da média de 21. E esse movimento aqui do dia 24 de fevereiro foi o pulo do gato, porque região de suporte rompeu falsamente o 107,12, chegou a bater 106,49, e a simetria, na minha visão, é amplamente favorável à alta. Nós temos algumas situações interessantes no Small 11. A primeira, uma linha de tendência de alta. A segunda, é possível traçarmos aqui uma LTB. E elas formam um triângulo que talvez seja rompido, sei lá, amanhã, segunda-feira, né? Certo? Seguir teremos a Bolsa de Xangai. Bolsa de Xangai aos trancos e barrancos está chegando aqui na LTB, que é o caminho que a gente comentou como sendo o mais provável desde o início aqui do movimento de recuperação. Esse movimento, na minha opinião, ele vai impulsionar o preço acima da linha de tendência de baixa, porque trata-se, na minha leitura e entendimento, de uma acumulação. Índice japonês está fraco, como diria o pato do desenho. Bolsa do Japão faz os movimentos bem malucos, né? Tem um bebê abandonado de topo aqui, mas se o gap for preenchido, provavelmente o padrão seria anulado. E o minério de ferro, como eu comentei, ele vai aí galgando novos degraus. Deixa ele abrir aqui para nós, né? Correções são oportunidades e petróleo está exagerado, acho que pede algum nível de correção, né? Nós temos aqui um sinal de topo, mas eu não sei se vai desenvolver, porque ontem mesmo com o OPEP+, aumentando, né, sinalizando o aumento de produção, o petróleo manteve-se em alta por causa dos conflitos entre Rússia e Ucrânia. Vamos fazer um estudo. Se quiser ligar, falando para minha filha, se ela quiser ligar a TV aqui, pode ligar tranquilamente, que não atrapalha os trabalhos. Aí nós temos Enal. Vamos ver como é que estão os ativos ligados a petróleo aqui no Brasil. Subiram fortemente, né? Então quem tem ações ligadas ao petróleo, vale a pena pensar em realizar lucro, né? Essa é uma possibilidade. Enal quase veio aqui no 18,98, que seria um ponto natural pela simetria. Tá longe da média. Nós temos Prio 3. Ó, Prio, eu acredito que ela cumpriu milimetricamente aqui a movimentação. 28,86, 28,71, ela foi a 28,95, ela cumpriu. Então vale a pena observar esses ativos. Aí nós temos a RP3. Ó, só ontem subiu 12,93. Então, quando eu falo que eu prefiro, por exemplo, a Enalta e a Prio do que a Petrobras, eu não tenho nada contra a Petrobras. Se puder ter as duas em carteira, melhor, né? Mas foram bem também, a Petro 3. Não conseguiu manter o preço acima de 37,80 e Petro 4. Mas aí todas, com petróleo nesses níveis, todas elas, né? E aqui a Petrobras, Petro 4, 35,29, tem
Um sinal de topo aqui, de correção, enfim. Mas nada que preocupe para quem defende uma visão de médio prazo. Agora, aquele investidor que, né, não é o position trader, o swing trader, ele tem uma dessas ações, né, para 3, 4, Enalta, talvez valha a pena observar de forma mais atenta para não devolver lucros. Títulos de 10 anos norte-americanos montaram um movimento simétrico no alvo a 1.700, que é fundo anterior e topo anterior, e reagiram a partir daqui. Agora a média de 21 é o divisor de águas entre a compra e a venda. Nós temos o índice Nasdaq. Na minha visão, a barra do dia 24 ela retroalimentará pelo menos uma busca até esses topos anteriores, a 14.500, 14.510. No S&P, idem, né? Esse daqui é um padrão penetrante com rompimento falso. Então, uma vez acima da média de 21, eu penso que a simetria em V vai falar mais alto, que vai trazer o preço a 4.589. Na semana que vem, o Dow Jones, o alvo seria 35.824, bastando para isso manter o preço firme acima de 34.095 e posteriormente da média de 21. É o caminho que eu acho provável, cumprir a simetria em V. A gente vê o VIX em queda, né? O VIX ele foi lá naquela LTB que nós havíamos traçado, muito volátil. Creio que amanhã provavelmente vai testar essa linha vermelha que é a média de 21, aí divide o joio do trigo, homens dos meninos. E o BZQ é isso, né? Ele é tipo o dólar, ele vai até algum ponto de resistência e sente, nesse caso aí, a média de 21. Aí temos o EWZ. O EWZ, quando rompeu esse triângulo descendente, nós comentávamos o quê? O alvo mínimo para o EWZ, máxima do dia 31 de agosto a 34,54. Bingo! Está exatamente ali no momento. Não tem sinal de topo, apesar desse gráfico malucão, craquelado. Não tem sinal de topo, né? Então é isso. Se ele continuar nesse viés, a próxima parada, 35,91. Bolsa do Reino Unido. Um gráfico que traduz todas as tensões, né, com grande volatilidade. Eu penso que desse não é um ponto claro, mas a média de 21 naturalmente é o que separa o joio do trigo, o território comprador de vendedor. Ela foi testada praticamente nas últimas 2 semanas e o mercado não consegue fechar acima da média de 21. Então, se conseguir, vai ser algo novo. A Bolsa de Paris não consegue fazê-lo acima da média de 5, né, com exceção do dia 25. Então, o fechamento firme acima da média de 5 traria esse sinal que a gente espera do algo novo. E ontem houve um padrão muito forte que nós conhecemos, com o qual nós trabalhamos muito, que é o padrão penetrante, o Piercing Line Pattern. Abre abaixo do fechamento do dia anterior, aí preenche pelo menos a metade do candle anterior, sem contar que é uma região de suporte aqui em torno de 6.400. Perfeito? Eurostock 50. O sinal de ontem é uma mistura de Piercing Line Patterns de padrão penetrante com a pinça de fundo, quando a gente tem 2 mínimas aqui justapostas. E aí tem o índice DAX, que tem um rompimento falso de 13.807, um fundo duplo. Não chega a ser um padrão penetrante, porque teria que ter fechado um pouco mais acima, pelo menos preenchendo a metade do que no anterior, mas não deixa de ser um sinal de fundo, é um fundo duplo, e um fechamento acima da média de 5 traria o algo novo que a gente espera. Aí, queridos, tem o MME, que é o fluxo para mercados emergentes, que está fraco, né? Isso daqui conta todos os países emergentes. Por isso que eu falo que o Brasil é a bola da vez, né? O fluxo para mercados emergentes não está forte, mas para o Brasil está. Então, isso me faz acreditar que somos a bola da vez. E lembram da teoria que eu falei lá em dezembro, que se tivesse um aumento das tensões entre Rússia e Ucrânia, poderia vir dinheiro para o Brasil, ou dinheiro russo mesmo, ou dinheiro que seria destinado à Rússia, né? Então essa que é a minha leitura, só que eu falei isso daí há 3 meses atrás. Falar sobre isso agora é mole, né? O dinheiro russo está vindo para o Brasil. A gente falou em dezembro, né? O DXY tá... por isso que eu falo que o Brasil é a bola da vez. Você tem o DXY,
que é o dólar contra uma cesta de moedas, né? O DXY está em alta no exterior. Porém, entretanto, todavia, no Brasil, o dólar está em queda. Então, por isso que eu falo que nós somos a bola da vez. Nós somos o país diferente nesse momento dentre os emergentes. Ibovespa em dólares, um típico padrão aqui de mastro bandeira em formato de flâmula, né? Vai encontrar resistência perto dos 23.200, mas eu acho que não segura o mercado. E aí vamos aos estudos agora dos ativos fixos aqui no Brasil. Então vamos lá. Primeiro ativo aqui é a Ambev. A Ambev, eu acho que ela fez o que ela tinha que fazer quando ela buscou a parte alta ali do canal. Não é um ativo que nos interessa no momento, nem para bater renda fixa. Qual que é o ativo de guarda que nós temos em carteira? SAPR11, né? Eu acho que nós fomos muito bem nessa escolha. O segundo aqui da lista de ativos fixos é B3SA3. É uma compra, né? Tá com as bandas de Bollinger justapostas, deve realmente dar um tiro aí para cima. E aí acima de 15,13 pivô de alta na veia, temos BB AS3, Banco do Brasil. Não precisa nem falar, né, que eu acho uma excelente oportunidade, mesmo esticado, o ativo tem... Só que agora não é aquele ativo explosivo que você vai buscar para arrebentar, né? É um ativo para bater renda fixa no momento, mas com grande potencial de fazê-lo. É isso, né? Bradesco já tem um potencial maior. O mercado exagerou aí, penalizando o banco no pós-balanço. Acima de 20,52 está rompendo agora. Nós temos um sinal técnico de entrada, um pequeno pivô aqui no rompimento de 20,51, gap aqui em cima, enfim. Hoje FNC tá positivo, então os bancos em geral estão subindo. Aí nós temos Itaúsa, né? Tecnicamente deu entrada ao romper 9,92 de baixo para cima. No mínimo, cumpre simetria na semana que vem a 10,69, na minha opinião. E aí a seguir temos Itube, que é a nave mãe aí dos bancos. Uma delas, né? Vamos ver. Hoje teve vencimento do dólar, os programas estão um pouquinho mais lentos. Qual que foi o ponto? O teste de 24,46. Eu não duvido que busque 27 até terça, quarta-feira de semana que vem. Sambi é uma das nossas exposições. Hoje, talvez seja o banco dos grandes com maior potencial. Se Sambi começar a subir, acho que pode fazer um fundo aí para semanas. Né? Nós podemos marcar fundo aqui a 30,05. Vamos marcar. Preencher o gap a 31,35. E é isso. Na verdade, Sambi, pessoal, observando aqui de forma mais detalhada, volume projetado alto para hoje, né? Sambi propõe alguma coisa assim, acho que seria um pouco exagerado, mas alguma coisa mais ou menos assim, um triângulo menor. Na verdade eu não quero FIBA, eu quero traçar alguma coisa assim, talvez. Caramba, novamente. Então vamos lá. Quero na verdade reta. Aí. Assim acho que faz sentido. Eu gostaria de deixar o meu abraço para toda a galera do Cartezinha, são guerreiros, né? Júlio,
Rafael, Gustavo, toda a galera, e o programa está cada vez melhor, né? Extremamente estável. O Cartesia é insubstituível, né? Eu uso o Investing.com, claro, uso o TradingView, o Broadcast, mas o Cartesian, para quem trabalha com estudo técnico mais fino como nós aqui, eles estão de parabéns, são guerreiros, trabalhadores e tem todo o meu respeito. Me tratam com o maior carinho, dedicação, sempre me passando as novidades. Eles são pessoas e profissionais admiráveis. Então nós temos BTG, que faz parte dos nossos portfólios, agora portfólio desafio, pro alto e avante, topos e fundos ascendentes. Falamos da Petro, agora temos aqui a Vale. A Vale é rumo ao 106, né? Talvez bata no 106 também segunda, terça-feira, tem um gap ali para puxar preço. A Vale fez um padrão que é raro, mas é muito interessante. Vamos ver se vai continuar aberto esse gap aqui. Ela rompeu um pivô de alta em gap, né? 94,48. Isso é muito interessante. Falemos aqui do China 11, né? Talvez nesse patamar justifique uma entrada, mas não acho tão interessante no momento. Aí tem Curi. Curi tem uma simetria, um fundo arredondado com alvo mínimo a 8,60 para os próximos dias, na minha opinião, já para a semana que vem. Temos Melk, né? Melk, na minha visão, acumulando para explodir. Localweb, padrão alargamento, deve testar a parte alta nos próximos dias e se romper, vai colocar o ativo num território comprador. E aí temos Gerdau. Gerdau reagindo à China, né? Gerdau é Gerdau, né? Simetria em V na veia, V de veia. Eu não duvido que amanhã bata uns R$30 por aí. Dei um F25. Os juros estão resilientes aqui no Brasil, né? Sob efeito ainda desse bebê abandonado. Olhando a simetria, ela é altista, mas bastaria um candle aqui de queda mais forte para desconstruir essa ideia. O dólar vai caindo pouco a pouco, né? Foi na média de 21, temos um repique. 5,152, na minha visão, separa o joio do trigo no curto prazo. Se perder o 5,042, pivô de baixa, já pensou? Será, né? E aqui no intraday, não chegou a fechar esse gap. Não, fechou sim, ó. 5,065, a mínima. 5,065, fechou o gap, subiu. Então a média de 5, se for rompida, projeta 5,124. Acima de 5,124, média de 21. Nós temos o Ibov com uma configuração interessante, porque respeitou esse topo anterior. Isso aqui eu vou apagar, ó. Era o ponto que nós tínhamos de referência e rompeu no próprio dia aqui, né, quando montou essa barra, essa sombra inferior. As bandas de Bollinger estão justapostas, as médias, a de 200 flat, 5,21 apontando para cima. Qual que é o ponto alto? 115,735. Se fechar acima de 115,735, por exemplo, hoje, amanhã pode buscar o 117,270 na minha visão. E uma vez acima de 117,270, 121 mil pontos, 120,835. A Ibova 11 aqui na tela, nós temos um gap, quem sabe um gap de fuga. Caso ele permaneça aberto. O ponto alto aqui no caso é o 111,34. Fechamento acima dele projeta 102,83, quem sabe amanhã. E acima disso, ó, 116,25, 116,14, 116,25 aqui. Perfeito. E o 111,34 no Bova 11 e 115,735 não deixam de ser a cabeça de um pivô de alta, né? Se romper, aciona um pivô de alta, o que seria fantástico. Mini índice 116,740, nós temos alvo para day trade a 117,270, que é exatamente esse ponto. Para day trade, swing trade, nós continuamos na ponta compradora, foi a 117,095, quase bateu no nosso alvo. E o intraday,
Nós temos aí a aproximação entre média e preço, né? E talvez aqui um pullback do topo anterior, movimento natural. Provavelmente daqui a pouquinho testo 117, 117,95 novamente. E aí eu vou fazer uma das carteiras aqui, se for o caso eu gravo depois, eu faço amanhã. Eu fiz a carteira desafios, eu vou fazer a carteira ouro. Então vamos lá, carteira ouro na tela. PETs, topos e fundos ascendentes ainda, na minha visão, oferece oportunidade de entrada, mas já quebrou esse desenho de topos e fundos descendentes, né? Semin reagindo bem ao minério, né? Respeitou um fundo anterior e 7,50 é uma questão de tempo, talvez segunda, terça-feira da próxima semana. Aí temos Grendene, uma opção interessante no setor calçadista, formando fundo aqui para testar essa LTB nos próximos dias, é o meu entendimento. Porto Belo nós comentamos anteriormente. JHSF a ouro é ativo de repente para dobrar ao longo do ano ou chegar alguma coisa perto disso, R$8, R$9. SAPR11 já comentamos também. Natura é o patinho feio das nossas carteiras, porém, entretanto, todavia, ela já tem a marcação aqui de uma LTA. Não é muito, mas é alguma coisa. Né? Tem um bom potencial, Honey também. Né? Esse padrão do dia 24, esse Marubuzu, na minha interpretação, visão dos fatos, é o início de um movimento. Portanto, uma barra de ignição. E Rail, grande oportunidade, está na parte baixa de um canal, num ponto para aquela compra que eu chamo de compra embrionária, para capturar o movimento desde o início, para quem não está ainda na operação, além de ter um ombro, cabeça-ombro invertido. Então é isso aí, pessoal. Para não ficar muito longo aí, qualquer coisa amanhã eu faço o que faltou ou gravo alguma coisa mais tarde. Saúde e paz a todos, vamos em frente. O meu muito obrigado, valeu.